A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Uma alegria muito grande, uma satisfação em novamente poder compartilhar a palavra do Senhor junto com você, poder parar um pouquinho dentro da nossa semana para a gente poder refletir na palavra, observar, estudar a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela é que alimenta o nosso espírito, ela é que alimenta a nossa fé, ela nos fortalece, ela nos abençoa, ela nos edifica, ela nos ensina. Então eu fico muito grato por essa oportunidade que o Senhor nos dá de examinarmos a palavra, de cultuarmos a Ele, né? Mesmo nesse formato à distância, é um culto a Deus, o que nós estamos fazendo aqui. Então nós louvamos a Ele, engrandecemos o nome dEle, paramos para ouvir a voz dEle e Deus fala conosco através da sua palavra. Amém? Hoje, ao final dessa ministração, dessa transmissão, eu vou celebrar junto com os irmãos a ceia do Senhor. É o momento em que nós cristãos relembramos o sacrifício de Jesus. A Igreja Católica faz de uma forma, a Igreja Evangélica faz de outra forma, mas as duas igrejas concordam que esse é o momento em que nós nos lembramos da morte de Jesus na cruz. Então eu gostaria de, ao final dessa mensagem, se você puder já deixar preparado aí o seu pão, o seu suco de uva, em forma de memorial, nós vamos relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós, por causa dos nossos pecados. E eu quero compartilhar a palavra do Senhor junto com você, quero fazer uma leitura de um texto dos Evangelhos, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao verso 50. Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao verso 50. Eu vou fazer uma leitura e, eventualmente, eu vou parar para comentar algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Uma pequena pausa aqui. O Getsêmani é um jardim, é um lugar onde Jesus costumava orar e ele estava ali junto com os seus discípulos naqueles momentos que antecediam a morte dele na cruz. Então, nós podemos afirmar que aquele momento em que Jesus esteve no Getsêmani foi o momento mais angustiante da vida dele. A palavra Getsêmani significa prensa de azeite. Ou seja, era o local onde se esmagava o fruto da oliveira para extrair dele o azeite. Então é preciso que nós compreendamos isso. Jesus estava ali, no lugar chamado Getsêmani, denominado prensa de azeite, passando pelo pior momento da sua vida. Versículo 37. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. É sempre bom nós nos lembrarmos que Jesus enfrentou a morte na cruz como homem e não como Deus. Jesus era Deus e era homem, mas no momento da cruz ele foi como homem. Ele não foi como um super-homem, como uma divindade. Ele foi como homem. Ele não foi como Deus.
Por isso que ele estava triste, por isso que ele estava angustiado. Verso 38. Disse-lhes então, ele falou para os discípulos dele, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Não era uma tristeza qualquer. Porque às vezes, durante a nossa vida, a gente passa por alguns dias tristes. Alguns dias em que nós nos entristecemos. Mas a tristeza que Jesus sentia aqui era uma tristeza mortal. E aí o versículo continua dizendo assim, fiquem aqui e vigiem comigo. Ele chamou os discípulos, Pedro, Tiago e João, e pediu que os discípulos, naquele momento, ficassem ali com ele e orassem junto com ele. Sabe aqueles momentos que você está triste e que tudo que você gostaria era que você estivesse cercado por aquelas pessoas que te querem bem? Era isso que Jesus estava passando aqui. Verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Ele se afastou um pouquinho dos discípulos, ele foi um pouco mais adiante, se prostrou com o rosto em terra e orou. Nos piores momentos da nossa vida, nos momentos de profunda agonia, de profunda angústia, nós podemos nos prostrar diante de Deus e orar a Ele. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor, Deus entende a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa agonia. E Jesus orou da seguinte forma: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Olha o que Jesus estava dizendo para Deus. Se tiver um jeito, passa de mim esse cálice. Esse cálice aqui é o cálice do sofrimento proporcionado pela ira de Deus sobre a humanidade. Jesus estava dizendo, Pai, se tiver um outro jeito, que eu não sofra tudo isso. Só que aí Jesus termina a oração dizendo, não seja, porém, como eu quero, mas sim como tu queres. Lembra que Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele falou sobre isso? Ele disse assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes na oração nós nos empolgamos e permitimos que a nossa vontade determine o rumo da nossa oração, mas nós temos sempre que nos lembrar que a melhor oração que podemos fazer é essa aqui que Jesus fez. Seja feita, Pai, a tua vontade na minha vida. Amém? Versículo 40. Então, voltou aos seus discípulos. Depois de fazer essa oração, Jesus voltou lá. Lembra que ele falou com os discípulos assim, fiquem aqui e vigiem comigo? Ele voltou lá. E os encontrou dormindo. Jesus deixou os discípulos orando um pouquinho. Quando voltou, eles estavam dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, mais uma vez, falando da humanidade, falando da sua humanidade e da nossa condição como ser humano. Ele disse assim, olha, orem e vigiem, porque senão vocês vão cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas pessoas querem justificar os seus pecados com essa expressão aqui. A carne é fraca, né? Pois é, a carne é fraca. A carne é fraca sim, mas o espírito está pronto. Então nós devemos orar e devemos vigiar para que nós não caiamos em tentação. É isso que Jesus está dizendo. Verso 42. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai,
Se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus está ratificando aqui, confirmando aquilo que ele já havia dito para Deus. Seja feita a tua vontade. Verso 43. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus estava falando de Judas, que o entregou em troco de 30 moedas de prata. Olha só, eu quero comentar algumas coisas aqui, além daquelas que eu já mencionei. Jesus foi traído por um dos seus 12 discípulos. Judas era aquele que cuidava do dinheiro. Você não entrega o controle financeiro a alguém em quem você não confia. Então Jesus confiava em Judas. Em Salmos 41, no versículo 9, tem uma passagem que é profética. Ela fala do Messias. O salmista escreveu o seguinte, Salmos 41, verso 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. E aí o verso 47 diz assim, olha, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor, Judas, havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Judas deveria dar um sinal para que aqueles homens prendessem Jesus. E o sinal era um beijo. Jesus foi traído por um beijo. Dirigindo-se, verso 49, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Eu quero refletir um pouquinho com você nessas palavras. Eu li Mateus capítulo 26, do verso 36 ao verso 50, mas essa passagem também é narrada com palavras diferentes, mas no mesmo contexto, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, mas eu quero me concentrar mais aqui. Algumas coisas Deus ministrou no meu coração e eu queria compartilhar com você. Olha só, os piores momentos da nossa vida, nós vamos ter que enfrentar sozinhos. Os piores momentos da nossa vida, nós vamos ter que enfrentar sozinhos. A palavra de Deus diz que aquele que quiser seguir a Jesus deverá tomar a sua cruz e segui-lo. Então, por mais que a gente diga, às vezes, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu a você. Quando você está enfrentando alguma coisa ruim na sua vida, as pessoas chegam e se lamentam. Puxa, que pena. Nossa, eu sinto muito. Mas, na verdade, ninguém sentiu essa dor como você. Você já viu quando a gente faz um pedido de oração naqueles grupos de WhatsApp? É muito comum isso acontecer. Amanhã eu vou, fazer uma prova. Eu vou passar por um momento difícil, eu vou enfrentar uma cirurgia. Então eu queria pedir oração aqui por vocês. Aí, naquele momento em que você está vivendo
aquele drama, né, que você concentrou ali um pedido de oração. Algumas pessoas colocam umas mãozinhas assim, ó. Não é verdade? Umas mãozinhas postas em oração, como se estivessem dizendo assim: eu estou orando por você. Outras colocam uma carinha triste. Algumas colocam assim: amém, estamos juntos, né? Tamo junto. É uma expressão que ficou popular, tamo junto. Como se as pessoas estivessem se compadecendo da sua dor. Mas eu quero dizer para você que a maioria daquelas pessoas não orou por você, não sentiu nada, apenas postou alguma coisa ali para parecer que elas se importam. Eu sei que tem pessoas que são fiéis, pessoas que conseguem se alegrar com a nossa alegria e chorar quando nós choramos, mas o que eu quero deixar aqui nesse primeiro ensinamento é que algumas dores você vai ter que sentir sozinho, porque essas dores fazem parte do processo que Deus estabeleceu na sua vida. Jesus estava vivendo um momento ali de extrema dor, de extrema angústia, e ele chamou os seus amigos para compartilhar aquilo. Olha, me ajudem aqui em oração. Mas Jesus deveria enfrentar aquilo sozinho. Tem problemas que você está passando aí na sua casa, na sua família, talvez no seu trabalho, que são seus problemas. Então, uma coisa que Deus me ensina nesse texto é que nós devemos estar preparados para vivermos na solidão. Porque haverá dias solitários. Durante a sua vida você vai experimentar algum tipo de dor, de decepção, de momento de angústia, e você vai olhar para um lado e para o outro e você vai perceber que você está sozinho. Não que eu queira me isolar, ou não que eu esteja aconselhando você a se isolar, mas esteja preparado para os dias de solidão. É isso que eu quero dizer para você. Jesus andava com 12 homens. Olha só, onde Jesus chegava 12 junto com ele. E onde Jesus estava também, quando Jesus começava a pregar, a operar milagres, uma multidão se reunia. Embora ele não confiasse nas multidões, mas ele andava com 12. E desses 12, a impressão que nós temos quando lemos as Escrituras é que ele tinha 3 que eram mais próximos. Pedro, Tiago e João. Mas a cruz não era algo no qual os discípulos poderiam ajudar. Não era algo que a multidão poderia ajudá-lo. Então, meu irmão, minha irmã, todos nós um dia vamos ter o nosso dia de Getsêmani. Todos nós vamos ter o nosso momento de angústia, de dor, de tristeza, de sermos prensados como o azeite. E nesse dia, o seu líder espiritual, o seu pastor, o seu cônjuge, eles não vão poder te ajudar. Ninguém vai conseguir repartir essa dor com você. Lembra quando Deus operou uma transformação tremenda na vida de Jacó, lá no Antigo Testamento? Lá em Gênesis 32, quando Deus mudou o nome dele para Israel, foi preciso que Jacó passasse toda a sua família, tudo o que ele tinha, simbolizando aqui os títulos que ele tinha, as suas riquezas, os seus recursos. Ele passou tudo para o outro lado e ficou sozinho lá no Val do Jaboque. E foi na solidão que Deus tratou com ele. Foi na solidão que Deus mudou o nome dele, que Deus mudou o seu futuro. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, que quando nós fôssemos orar, que nós entrássemos no nosso quarto e trancássemos a porta, porque ali, na intimidade
sozinhos, Deus falaria conosco, na individualidade. Então, meu irmão, Jesus estava vivendo o seu pior dia aqui na terra e ele fez questão de se cercar daqueles discípulos que sempre estiveram ao lado dele. Eu e você não faríamos diferente. Quando nós passamos pelos piores momentos da nossa vida, nós queremos as pessoas que amamos ao nosso lado, não é verdade? Não tem pessoas assim na nossa vida que mesmo que estejam afastadas, você sabe que pode contar com elas. Você sabe que se der um telefonema, elas chegam aí na sua casa. Tem pessoas assim na nossa vida e glória a Deus por isso. Mas tem problemas que nós vamos enfrentar sozinhos. Quando Jesus pediu que os seus 3 discípulos queridos orassem por eles, ou por ele, eles devem ter orado um pouquinho, eles devem ter feito igual o pessoal do grupo de WhatsApp. Amém, vamos orar, estamos juntos. Mas daqui a pouquinho eles dormiram. Sabe por quê? Porque aquele problema, aos olhos deles, não era tão grandioso. Eles não conseguiam enxergar aquele momento da mesma maneira que Jesus enxergava. Tem coisas que você vai compartilhar com as pessoas e elas não vão conseguir te compreender da mesma maneira que você está vivendo aquilo ali. Porque é um drama seu, é algo que Deus fez com que você experimentasse. E outra coisa que Deus me chama a atenção aqui, o fato deles terem dormido não significa que eles descansaram no Senhor, não é isso. Porque tem pessoas que falam assim, eu orei e aí eu descansei diante daquilo. Não é isso. Quando nós oramos, nós podemos descansar em Deus sim. Quando nós entregamos algum problema, alguma adversidade nas mãos de Deus, nós podemos deitar e descansar. O salmista fala sobre isso. Mas não foi o caso aqui. Eles dormiram porque não tinham compreendido a gravidade da situação. Desculpa. Da mesma maneira que Jesus compreendeu. Irmãos, o negócio era tão sério que Jesus suou gotas de sangue de tanta aflição que ele estava. Depois você dá uma olhada aí, eu não vou ler todos os textos, mas essa passagem ela é narrada em Mateus 26, que é o texto que eu estou trabalhando, em Lucas 22 e em Marcos 14. E em Lucas 22, tem uma coisa apenas que eu quero destacar, que está no verso 42 e 43, que diz assim, olha, Jesus dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, como eu já li, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E aí o evangelista Lucas, ele acrescenta algo aqui na narrativa que os outros 2 evangelistas não mencionam. Ele diz assim no verso 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Tem uma versão que eu peguei, que é a Almeida Revista Atualizada, que fala assim, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha que interessante. O fato de ter um anjo ali, junto com Jesus, naquele momento, simbolizava a presença de Deus. Veio um anjo do céu que o fortalecia. Lembra em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo? E depois de vencer as tentações, os anjos vieram e o serviram? Só que aqui nessa passagem de Lucas 22, especificamente, o anjo não veio para servir Jesus. Ele veio somente para o fortalecer e o confortar. Então, eu quero dizer para você o seguinte, existem situações que Deus não vai nos tirar dela. Ele vai permitir que nós passemos por elas. A ação de Deus em alguns momentos da nossa vida não vai ser no sentido de nos livrar de determinados problemas, mas de nos fortalecer
para que nós possamos lidar com esses problemas de uma forma correta, de uma forma equilibrada. Amém? No nome de Jesus, que essa palavra testifique aí no seu coração, que ela faça sentido para você. Jesus orou angustiado, né, dizendo para Deus, olha, se for possível que eu não sofra isso, passa de mim esse cálice, mas seja feito conforme a tua vontade. E Deus não poupou Jesus, irmãos. Deus não poupou Jesus. O anjo não chegou ali para, dando uma voadora, falar, não, Jesus, pode deixar que nós vamos livrar você dessas coisas. Não. O anjo o fortaleceu. Jesus teve que enfrentar a cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. E quando Jesus diz assim, seja feita a tua vontade e não a minha, nós vemos a vontade humana se rendendo à vontade divina, como deve ser. Esse é um grande ensinamento que nós temos aqui diante dessa passagem. Tem momentos na nossa vida em que será difícil aceitarmos a vontade de Deus, porque na nossa concepção nós temos soluções melhores do que Deus. Quantas vezes nós nos pegamos na nossa oração como se estivéssemos dando conselho para Deus. Senhor, faça assim, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, muda o coração de fulano, de beltrano. Não é? Você já se pegou assim na sua oração, dando um direcionamento para Deus? Parece assim, de uma forma indireta, nós estamos dizendo assim, eu estou vendo que o Senhor está meio confuso, então eu vou te dar um toque aqui. Olha, faz isso, faz aquilo. Ô, irmãos, é até engraçado, né, falar isso. Mas o que Jesus está falando? Olha, esquece a minha vontade, esquece a minha natureza humana nesse momento, porque eu sei que algo divino precisa ser feito. Eu sei que um grande sacrifício precisa ser feito em favor de muitos. E é isso o que acontece. O lado humano de Jesus desejou não ter que passar por aquele sofrimento. Jesus era humano, irmãos. Ele ficou triste, ele ficou angustiado, mas ele sabia que precisava enfrentar tudo aquilo. E por amor a mim e a você, ele não desistiu. Ele enfrentou a cruz. Somente depois de enfrentar o Getsêmani foi que Jesus estava preparado para enfrentar a cruz. A vontade dele não foi feita, mas a vontade de Deus, que era o seu Pai. Ninguém poderia comprar a nossa salvação através do sangue. Nenhum herói da fé poderia fazer isso. Nenhum anjo poderia fazer isso. Só alguém como Jesus, sem pecado, sem mancha. Jamais alguém poderia destruir o poder do pecado e o poder da morte, como ele fez. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje. Eu recomendo que você leia aí o texto de Mateus, capítulo 6, todo, para que Deus fale ao seu coração. Leia outras passagens que relatam também esse momento de dor e de agonia de Jesus no Getsêmani. O Espírito Santo vai falar muito com você, assim como falou comigo. Tá? Então, que nós possamos hoje aprender essas coisas que eu passei aqui através das palavras que Deus colocou no meu coração. Tem momentos em que nós vamos nos sentir sozinhos. Tem momentos em que nós vamos perceber que Deus nos deixou na solidão, mesmo que nós tentemos nos cercar de amigos, de alguém para nos dar apoio, mas tem coisas que nós vamos ter que enfrentar sozinhos. Nós precisamos orar nesses momentos de dor e de luta, mas também temos que vigiar. Não é verdade? É outra coisa que Deus falou aqui ao nosso coração.
A vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa vontade. Na nossa oração diária, nós nunca devemos de acrescentar essa expressão: Senhor, eu estou orando aqui, eu estou expondo aqui, estou colocando as minhas petições, mas o Senhor sabe que a vontade do Senhor deve prevalecer. Se eu tiver que passar pelo vale, se eu tiver que passar pelo fogo, pelas tribulações, pelo sofrimento, se isso for a tua vontade, que assim seja, mas me dê força, porque eu sei que os teus anjos acampam ao redor daqueles que temem o Senhor, e eu sei que muitas vezes os anjos vêm para nos servir, para nos dar aquilo que nós estamos precisando, humanamente falando, mas em outros momentos a presença do Senhor será somente para nos fortalecer, para nos confortar, para nos dar equilíbrio espiritual, mental, emocional, para nós vencermos todas essas coisas. Amém? Que Deus possa testificar essa palavra no seu coração. E eu sempre falo aqui, mas eu esqueci de falar no começo, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem. Meu irmão, se essa mensagem falou com você, envie ela para alguém. Não guarde para você aquilo que foi bom, compartilhe. Você pode abençoar a vida de alguém simplesmente enviando esse link, tá? Se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Nós temos uma conta jurídica que está na descrição aí. Temos o Apoia-se. Tem várias formas de ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo diário aqui nas redes sociais. Eu quero passar nesse momento para a celebração da Ceia do Senhor. Uma vez por mês, tradicionalmente, isso é tradição, isso não é algo que a Bíblia determina, mas tradicionalmente a gente come um pão que simboliza o corpo de Jesus e toma um suco de uva que simboliza o seu sangue. Porque Jesus deixou isso como uma ordenança para nós, tá? Então, eu queria ler com você um texto que fala sobre isso e depois nós vamos comer e beber todos juntos. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim, o apóstolo Paulo que está dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, se você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que se entregou a nós como sacrifício vivo na cruz do Calvário, e que o sacrifício dele é suficiente para nos reconciliar com Deus e para nos dar a salvação eterna, eu convido você a tomar parte aqui nessa ceia. Amém? Que nós possamos comer o pão, que simboliza o corpo, e beber esse suco, que simboliza o sangue de Jesus. Todos juntos. E para encerrar, eu quero fazer uma oração por você. Você pode colocar aí nos comentários o seu pedido de oração. Escreva o lugar de onde você está falando. Se tiver pessoas que você gostaria que fossem alcançadas pela oração, escreva o nome delas aí. Você pode marcar elas aqui também nos comentários do Instagram, do Facebook, e nós vamos orar juntos. Amém? Por todos os pedidos que são colocados aí. Se você puder, feche os seus olhos.
Curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai amado e querido, obrigado porque todas as vezes, Deus, que nós paramos para refletir na Tua palavra, para estudar a Tua palavra, o Senhor nos ensina. E eu louvo a Ti por cada ensinamento que o Senhor nos deu aqui hoje, através da leitura desse texto dos Evangelhos. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas sejamos praticantes da Tua palavra. Deus, assim como a Tua palavra um dia mudou a minha vida, mudou o meu coração, a minha forma de ver as coisas, as pessoas, que essa palavra também que eu preguei hoje, pela Tua misericórdia, possa mudar também a vida de cada um que está assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou por qualquer outra forma de comunicação que for utilizada para a divulgação dessa mensagem. Que o Senhor vá de encontro às necessidades desse irmão, dessa irmã, dessa família e supra todas elas. Deus, abre as portas para as pessoas que precisam, para aqueles que têm buscado uma resposta, um milagre, uma vitória do Senhor. Leve até cada um dos meus irmãos a Tua cura, a Tua restauração. Abençoe, Senhor, os relacionamentos que estão abalados nesse momento. Em nome de Jesus. E que haja reconciliação entre essas pessoas. Que haja perdão, que haja compreensão, que haja tolerância, Senhor. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho. Obrigado porque o Senhor não mediu esforços para nos reconciliar contigo e o Senhor nos entregou aquilo que o Senhor tinha de melhor, que era o Teu Filho Jesus, que veio a essa terra, que se fez homem no ventre de uma mulher, que em tudo foi tentado como nós, porém sem jamais pecar, e que no momento certo se entregou na cruz do Calvário. Por causa dele, nós temos a certeza da nossa salvação. Nós temos a convicção de que um dia iremos nos encontrar com o Senhor na glória. Que aquele que ainda não teve essa compreensão, que a receba no seu coração e que entregue a sua vida a Cristo para a honra e para a glória do Teu nome. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Uma semana de bênção, de vitória, cheio da presença de Deus, que os anjos do Senhor estejam ao redor da tua casa, levando aquilo que for necessário. E aqueles problemas que você tiver que enfrentar sozinho, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê equilíbrio para que você consiga vencer todos eles, em nome de Jesus. Deus te abençoe.